Olá, seja muito bem-vindo ao canal Quiz Responda Rápido. Qual era o nome da porta onde ficava o coxo curado por Pedro? Será que você vai acertar a resposta? Vem comigo para o vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Pergunta 1. Que livro um eunuco etíope estava lendo quando Filipe o encontrou? A. Judas. B. Daniel. C. Isaías. D. Provérbios. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Atos capítulo 8, versículos 28 a 30. Pergunta 2. Que filho de Jacó perdeu sua primogenitura? A. Abel. B. Ruben. C. José. D. Isaac. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2. Pergunta 3. Que juiz clamou e Deus lhe deu água abrindo uma rocha? A. Sansão. B. Moisés. C. Gideão. D. Samuel. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Juízes capítulo 15, versículos 18 e 19. Pergunta 4. Que parte do corpo Paulo foi picado por uma víbora? A. Pé. B. Mão. C. Coxa. D. Perna. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Atos capítulo 28, versículo 3. Pergunta 5. Que profeta Deus ordenou que se casasse com uma prostituta? A. Elias. B. Isaías. C. Jeremias. D. Oséias. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias capítulo 1, versículo 2. Pergunta 6. Quem eram os homens que sequestraram mulheres enquanto elas dançavam? A. Filisteus. B. Benjamitas. C. Moabitas. D. Egípcios. Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam. Juízes capítulo 21, versículos 20 a 23. Pergunta 7. Que pai só voltou a falar horas depois do nascimento do filho? A. Assuero. B. Davi. C. Zacarias. D. Jessé. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 64. Pergunta 8. Qual era o nome da porta onde ficava o coxo curado por Pedro? A. Estreita. B. Redonda. C. Cintilante. D. Formosa.
era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Atos capítulo 3, versículo 2 a 8. Pergunta 9. O que construíram homens que com uma mão faziam a obra e na outra mão havia uma espada? A. Um templo. B. Um muro. C. Uma casa. D. Uma coluna. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Neemias capítulo 4, versículo 17. Pergunta 10. Que juiz carregava, escondida na coxa, uma espada de 2 gumes? A. Baraque. B. Jefité. C. Eude. D. Sangar. Eude fez para si um punhal de 2 gumes do comprimento de um côvado e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Juízes capítulo 3, versículo 16. Pergunta 11. Nos dias de Rute, que objeto era usado para fechar um negócio? A. Sandálias. B. Animais. C. Alimentos. D. Argolas. Este era outrora o costume em Israel, quando há resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Rute capítulo 4, versículo 7. Pergunta 12. O que Eliseu misturou à comida para cessar o efeito de um veneno? A. Farinha. B. Azeite. C. Mirra. D. Água. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 40 e 41. Pergunta 13. Qual o nome da árvore em que Zaqueu subiu para ver Jesus? A. Videira. B. Oliveira. C. Figueira. D. Carvalho. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Lucas capítulo 19, versículo 4. Sicômoro, figueira. Pergunta 14. Que militar preferiu dormir na entrada do palácio aqui em sua própria casa? A. Júlio. B. Joabe. C. Otiniel. D. Urias. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 9. Pergunta 15. Qual era o nome do homem que, para proteger alguns profetas, colocou-os em cavernas? A. Naum. B. Obadias. C. Esdras. D. Neemias. Porque, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Quantas você acertou? Deixe nos comentários sua pontuação e sugestões. Gostou?
Gostou do vídeo? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para participar de outros desafios. Escolha uma das duas opções para continuar se divertindo. Obrigada pela visita!